De volta com o Bandeirantes Acontece. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou Donald Trump de repetir desinformação. Um dia depois do presidente dos Estados Unidos acusar falsamente a Ucrânia de começar a guerra contra a Rússia, na opinião dele. Os comentários de Zelensky foram parte do que está se configurando como uma troca de acusações mais pública entre Kiev e Washington. E aí veio outra coisa hoje. Não bastasse a reunião de Trump dos representantes dos Estados Unidos com representantes da Rússia e lá na Arábia Saudita, hoje o Donald Trump publicou nas redes sociais o seguinte, falando sobre Zelensky, chamou ele de ditador. Um ditador sem eleições. Zelensky é melhor agir rápido ou ele não vai ter mais um país. Enquanto isso, estamos negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia, disse o Donald Trump numa rede social, viu, Zaidan? Inclusive ele abre o texto com uma leve ironia aí a respeito do sucesso do Zelensky como ator, né? Mas diz que esse ator enganou os Estados Unidos. E fala também que os Estados Unidos gastaram a mais, não é o total de que gastaram, a mais do além que a do que Europa, deveriam, né? Além, 200 bilhões de dólares, a mais do que a Europa. E, na verdade, foi mais de 200 em relação à Europa, né? O pacote todo, ele avança ali na casa de 800 bilhões, uma coisa impressionante. E o Trump, quando ele fala você não haja rápido ou você não vai ter mais um país ou seu país, é porque ele está dizendo, se a guerra continuar, você vai perdê-la. O seu país será derrotado. E aí pode acabar tudo. Portanto, corra para fazer um acordo. E, claro, aproveita e fala que está avançando com a Rússia e tal, mas há muitas coisas a serem debatidas ainda. O Trump está correto quando diz que há uma ditadura na Ucrânia, e não só por causa da guerra. Não é, temos aqui um regime especial, uma lei marcial, porque estamos em guerra. Isso é razoável, em qualquer país em guerra. Mas não é o caso. O caso é que qualquer oposição ao Zelensky foi massacrada. Ao Zelensky não. Há o poder na Ucrânia, que vai muito além do Zelensky. O Zelensky é só a cara que o mundo vê. Ele não manda na Ucrânia. Quem manda na Ucrânia hoje é um conjunto de militares que, por sua vez, esse conjunto é dirigido por militares e políticos de outros países. Foi isso que o Biden fez e também a Europa aproveitou e começou a dizer isso e aquilo, o que a Ucrânia deveria fazer, não deveria fazer. Mas o Trump está correto quando diz que o mandato dele já acabou, que ele está lá, na verdade, em hora extra, que ele não deveria ser mais o presidente. Mas ele erra quando diz, e não porque tenha sido a Rússia, quando ele diz que a Ucrânia começou a guerra. Quem começou a guerra foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos começaram a guerra. Os Estados Unidos empurraram a Ucrânia para essa guerra. Os Estados Unidos incentivaram todas as condições que já existiam na Ucrânia, mas sem apoio externo aquilo não era tão relevante, para trazer a Rússia à guerra. Isso começa com um golpe de Estado em 2014. E durante 4 anos, Trump não mudou essa situação. É claro que ele não vai dizer os Estados Unidos começaram a guerra. Mas, sim, é uma obra dos Estados Unidos. Especialmente do governo de Barack Obama, com participação decisiva de Joe Biden. Agora, não é que a Ucrânia, ou o governo ucraniano, o regime ucraniano, não tem responsabilidade. Porque quem atacou a população de origem russa, os descendentes de russo, que são majoritários no Donbass, foi o regime ucraniano. E antes do Zelensky, inclusive. O Zelensky é eleito nesse contexto. Então, o Trump tem razão quando diz que é um governo hoje ditatorial, que o Zelensky já não deveria ser o presidente, mas, claro, ninguém esperava algo diferente, não assume que os Estados Unidos produziram essa situação, mas contando com um ambiente muito favorável nas Forças Armadas da Ucrânia,
nos grupos nacionalistas e nos grupos nazistas, como o Azov, como os regimentos que atuam no leste da Ucrânia e que já vinham massacrando, tanto que a retomada da Crimeia se dá como reação ao golpe de Estado na Ucrânia e ao fato de que a Rússia enxergou tudo que iria acontecer. Os movimentos para que a Ucrânia reivindicasse a entrada na OTAN e a partir daí tornar a Ucrânia uma cabeça de ponte para atingir a Rússia, né?